A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a última lição do trimestre, lição de número 13. A gloriosa esperança do apóstolo. Nós vimos na lição passada a coragem do apóstolo Paulo, né? E a forma como ele enfrentava o sofrimento e a forma como ele enfrentou a morte. Como ele enfrentava, né? Sem o mínimo de medo. Mas nessa lição nós vamos ver o segredo. Não era só a coragem, né? Mas também tinha algo aqui muito importante que está ligado ao título da nossa lição, que é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Ele não era um homem voltado só para as coisas dessa vida. Havia algo dentro dele que sustentava ele e mantinha ele capaz de manter a sua forma espiritual ligada em Deus, que fazia dele um homem com muita coragem, com muito ânimo, muita força, e nunca desistia, né? Nunca desanimava. Mas não era à toa, tinha algo especial nele. Nós vamos ver nessa lição. Fica conosco aí até o final, tá? E não se esqueça aí de dar um toquinho aí na palavra aí, inscrever, e você está inscrito, tá? Do lado direito do vídeo tá inscrever. Você tocou aí, não precisa usar lápis não, nem caneta, é só tocar aí, pronto. Muita gente pergunta, como eu vou me inscrever? Você deixa para final de semana, quando eu estiver... Nada, isso aí tu faz dentro do ônibus, em qualquer lugar. Abriu no YouTube, né? Tá vendo meu vídeo aí, toca em inscrever, tu tá inscrito. Dá o seu like se você gostar do vídeo, né? Compartilha aí com seus amigos, seu grupo, deixa seu comentário. Olha, e toca no sininho para você receber sempre novos avisos aí, as notificações dos vídeos novos, tá bom? Um abraço aí. Sem a tua inscrição, sem o seu like, não dá para continuar. Então ajuda a gente aí a continuar pregando a palavra, ensinando, que é a nossa finalidade, tá bom? Bem, o nosso texto áureo diz, mas nós que somos do dia, né? Quem é do dia são aqueles que estão andando na luz de Cristo, né? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para nossas vidas e disposição para exercer a fé, a esperança e o amor. Bem, a leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, o capítulo 4, versos de 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E o objetivo geral da lição, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Então, o apóstolo Paulo, ele cultivava, né, diariamente essa esperança dentro dele. Não dá para o crente viver uma vida de vitória se ele não cultivar dentro dele a esperança daquilo que está na palavra. A esperança da vida eterna, a esperança do arrebatamento, a esperança de uma vida eterna com Jesus sem fim, a esperança de ser recompensado por tudo que passa aqui na terra. Então, é essa esperança que a gente tem que ter, né? Essa esperança é a fonte de força do crente, daqueles que se apegam em Deus através de Cristo. Sem essa esperança, querido, não tem como você permanecer firme, porque a sua força vai desvanecer. Mas nós temos essa esperança dentro de nós. As promessas de Jesus, elas se cumprem, né? Então, o apóstolo Paulo, ele dizia, né, que já estava sendo oferecido por aspersão, né, de sacrifício. Ele sabia que ele ia ser derramado como uma oferta diante de Deus. Entendeu? Ele sabia disso. Deus revelou a ele, né? E ele disse com muita capacidade, com muita sobriedade, né? Ele disse que o tempo da partida dele para a eternidade estava próximo. Entendeu? Ele ficou choramingando, vou morrer, trabalhei tanto, ele falou, o tempo da minha partida
está chegando, você é oferecido como uma oferta ao Senhor, simbolicamente. O tempo da minha partida chegou. Mas quem fala isso? Quem é que tem essa tranquilidade de falar, olha, está chegando a hora, graças a Deus. O tempo da minha partida é chegada. Só quem tem esperança, querido. Vamos guardar a esperança dentro da gente de tudo aquilo que Deus prometeu. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Toda aquela luta que ele passou, todo aquele sofrimento que ele passou, todo aquele embate com seus inimigos, perigo de morte, perigo de dor, de abandono, de tudo, ele chamou, sabe de quê? De bom combate. Tudo que ele passou por causa do amor a Deus, tudo que ele passou por causa de pregar o Evangelho, ele chama de bom combate. Ele nunca respondeu, puxa, que vida miserável que eu tive, hein? Lutei tanto e me esforcei, agora estou abandonado numa cadeia, vou morrer. Nada, ele falou, nada disso, é o tempo da minha partida. Chegou, eu combati o bom combate. Ele não chamou de coisa ruim o que ele passou na vida, não. As tribulações que ele passou na vida, de toda a natureza física, moral, espiritual, ministerial, familiar, tudo que ele passou, ele considerou um bom combate, preparou ele para a vida eterna, aproximou ele mais de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma esperança. Se nós não temos essa esperança da vida eterna, a gente não tem mais o que fazer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira. Pronto. Acabei a carreira. Nós temos que ter essa consciência que um dia a minha carreira vai acabar. Eu tenho que ter essa consciência que o tempo da minha partida pode estar próximo, né? Que tudo que eu passei de tribulação foi um bom combate, mas minha carreira acabou. Isso aí, nós temos que se conformar com isso. Um dia a carreira de Abraão acabou, um dia a carreira de Noé acabou, a carreira de Moisés acabou, de Davi acabou, de Josué acabou, dos profetas, dos apóstolos. Um dia, querido, o meu tempo vai acabar na terra. Isso aí não tem jeito. E Paulo tinha consciência disso. Ele não só combateu o bom combate, mas a carreira dele falou, minha carreira acabou, acabou, não vou pregar mais não, vou morrer. É isso que Deus, essa consciência. Então existia dentro do apóstolo Paulo uma tranquilidade, ele se conformava com a vontade de Deus. Ele não se conformou com a vontade do judeu, do gentio, do diabo, do mundo, da carne. Ele não se conformou com a própria vontade dele, mas ele se conformava com a vontade de Deus. E o maior problema que a gente encontra hoje, o crente, é se conformar com a vontade de Deus. Eu sou assim às vezes, eu quero que as coisas aconteçam como eu quero, não como Deus quer. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele demonstra que o que valia para ele era a vontade de Deus. Acabou a carreira, Paulo? Ah, é? É. Pronto. Combati o bom combate. Acabei a carreira. É isso que a gente tem que entender. Meu tempo acabou. Tem pessoa que o tempo dele acabou, mas ele é insistente, fica ali, ó, matando a obra. Porque ele não entende que a obra acabou, o tempo dele acabou. Ele pode não morrer, mas o tempo ali acabou, né? Então, ele acabou a carreira. Mas o mais importante disso aqui é isso, olha só. Combati o bom combate, né? Primeiro ele diz, o tempo da minha partida está próximo, está chegando. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas ele fez o principal, guardou a fé. Está entendendo? Muitos chegam no final, a carreira dele está acabando, e a fé também. Querido, não deixa a tua fé acabar. Guarda a fé. Guardei a fé. É isso. É isso que a gente precisa fazer. A fé tem que ser guardada. E a fé só é guardada quando há uma esperança numa promessa de Deus. Quando você crê na promessa de Deus, há uma esperança dentro de você. E uma esperança
gloriosa. Entendeu? Então ele tinha essa consciência. Guardei a fé, eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Quando o diabo usou lá quem quis para dizer para ele: aí Paulo, tudo que você fez, aí está preso, aí abandonado e vai morrer ainda. O que Paulo escreve? Eu sei em quem tenho crido. Ô glória, você sabe em quem você crê? Eu sei em quem tenho crido. Está tudo dando errado para você, Paulo, tu vai morrer. Eu sei, mas eu sei em quem tenho crido. E que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei. Então, a questão não é o que a gente está passando, é em quem a gente acredita. Entendeu? Paulo sabia em quem ele acreditava, então ele guardou a fé. Aí vem uma parte muito importante aqui, que muitos esquecem. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O que ele estava esperando? Quando ele diz que a coroa da justiça, que é o galardão, estava guardado lá na mão de Jesus, esperando para naquele grande dia do tribunal de Cristo ele receber, estava tranquilo, ele não estava nem preocupado mais com nada nessa vida, ele já estava de olho no galardão lá no céu. Tem gente que nem sabe disso. Tem pessoas que não sabem nem que vai ser galardoado lá no céu, vai ser recompensado. Jesus falou: eis que eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão que Deus vai nos dar é de Jesus, mas ele vai repartir com a gente. A recompensa, a salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras. E Paulo já estava de olho na recompensa. Muitos acham: não pode barganhar, não, nós não temos recompensa não, nós somos pobre, coitado, miserável aqui na terra e na eternidade. Coitado da gente. Meu querido, sai fora, Deus tem uma recompensa tremenda para você na eternidade. Persevera, guarda a fé dentro do teu coração, porque o Senhor, justo juiz, ele tem algo guardado lá para você, para te recompensar. Tu não está sofrendo aqui em vão, não. Tu não está passando luta aqui na terra em vão, não. Há uma esperança dentro da gente que nos fortaleça. Então, desde agora, a coroa da justiça, o galardão, está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha a certeza. Ele tinha certeza que há uma recompensa na mão de Jesus, que no grande dia ele vai entregar para Paulo. Toma, Paulo. Toma pastor Luiz, pastor Antônio, pastor José, todos os membros da igreja, novo convertido, seja lá o que for, foi salvo, está lá no dia do tribunal de Cristo, vai ser recompensado. E ele ainda diz mais: não só somente a mim, mas a todos os que amavam a sua vinda. Você está ansioso para Jesus vir buscar a sua igreja? Tem uma recompensa. Paulo está dizendo que há uma coroa da justiça para aqueles que amam a volta de Jesus. Quem ama a volta de Jesus, ama Jesus. Entendeu? Então a gente precisa entender que ele estava sendo oferecido. Ele combateu o bom combate. E ele, além de combater, ele acabou a carreira. Isso aí que eu já falei. Entendeu? A gente tem que entender isso. E outra coisa que eu acho muito importante, quando a esperança é tão grande dentro dele, que ele falou, tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, que é incomparavelmente melhor. Entendeu? Entendeu bem? Ele tinha desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas ele achava que era melhor ele ficar pelo amor que ele tinha às almas. Tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é melhor. Mas por amor às almas, eu prefiro ficar um pouquinho aqui na terra. Então, ele queria partir não para escapar da luta. Porque às vezes a pessoa quer morrer, para escapar do problema. Paulo podia falar assim: não, eu quero morrer e estar com Cristo, que é melhor, porque eu estou passando muita luta aqui nessa terra, está entendendo? Eu estou passando muita prova, sou perseguido,
não tenho morada certa, eu sou espancado, chicoteado, rejeitado. Sabe de uma coisa? Eu quero morrer, eu não aguento mais. Não, ele não queria morrer por causa disso, não. Ele queria morrer, primeiro, porque é muito melhor. Mas preferia continuar na terra. Por quê? Pelo amor às almas. Ele amava a volta do Senhor, mas ele também amava as pessoas. Ele queria ver as pessoas salvas. Ele queria pregar o máximo que ele pudesse. Ele queria ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Era isso que ele queria. Ele disse que amava, embora ele fosse judeu, né? E amava o povo judeu. Ele, uma vez, no capítulo, não sei se é 10 ou 11, de Romano, ele falou que se fosse possível dar até a vida pelos judeus para poder salvar eles, né? Ele tinha um amor muito grande pelos judeus, mas ele amava o ministério dele que Deus escolheu para o gentio. Ele honrava aquilo que Deus deu a ele. Entendeu? Embora ele tinha uma vontade de vida, ele já ter sido arrebatado, né? O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu, foi ao paraíso, ouviu palavras inefáveis lá, né? Então ele recebeu muita orientação de Deus em espírito. Então ele era um homem usado por Deus, tinha intimidade com Jesus, tinha comunhão com Deus, né? Então o Espírito Santo dirigia a vida dele. Então ele tinha um pedacinho do céu dentro dele. E ele tinha vontade de ir para lá. Mas ele tinha um amor pelas almas muito grande. Ele preferia ficar mais um pouco. Eu sei que lá é bom, eu já estive no paraíso, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu fui. E lá eu ouvi palavras, ouvi mensagem inefável, que não é... Ele sabia tanto o que era, que ele falou que não valia a pena nem dizer para as pessoas aqui, né? Então, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um pedacinho do céu dentro do seu coração, mas ele preferia continuar aqui, sofrendo, sendo preso, rejeitado. Mas por que ele é maluco? Não, amor. Tenho desejo de partir, estar com Cristo, que é muito melhor, mas por amor às almas eu prefiro continuar aqui, que aqui eu vou pregando, vou ganhando alma. Ele não queria ficar na terra para... Alguns falam, não, eu queria que Jesus viesse buscar a sua igreja depois que eu casasse. Depois que eu terminar minha faculdade. Depois que eu conseguir um emprego. Entendeu? Essas bobeiras que as pessoas pensam, que não sabem nem o que está falando, né? Paulo não tinha esse pensamento. Ele tinha uma maturidade diferente, porque ele tinha experiência com Deus. É isso aí. Às vezes o que falta na gente, o que falta na minha pessoa, é uma experiência mais profunda com Deus. Às vezes a minha experiência com Deus, ela é muito superficial. Sendo superficial, a minha forma de pensar também é. Eu sou mais mundano de mente do que pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Entendeu? Então, quando uma pessoa fica entre a cruz e a espada, quero ir para o céu, que lá é bênção, quero ir para estar com Cristo, mas eu tenho um amor por essas pessoas muito grande. Muitos não são salvos ainda, muitos estão precisando, as igrejas ainda precisam do meu ensino, as igrejas ainda precisam da minha palavra. Tem outros, mas eu gosto, eu quero ver salvo. Eu tenho outros campos para ir, eu tenho que ir na Espanha pregar, tenho que ir lá na Itália, lá. Eu tenho que andar ainda nessa Europa ainda para pregar o Evangelho. Né? De Roma lá ele espalhava, ele queria isso. Então ele tinha desejo de estar com Cristo, que é melhor. Ninguém vai negar isso. Mas ele tinha um amor pelas almas muito grande. Né? Vamos pedir a Deus amor pelas almas. O que falta na nossa vida é amor. Eu admito isso. Falta o amor pelas almas. Falta o desejo, né? Falta, uns têm até medo de Jesus vir de repente e ele não realizar. A pessoa não tem noção nenhuma do que é céu. Não tem nenhuma noção. Ele está na carne. Pessoa que tem medo de arrebatamento. Que Jesus, demora mais um pouco, Jesus, para mim poder curtir mais aqui. Olha, Jesus vai vir e tu vai ficar. Porque não há uma esperança forte dentro de você. A esperança que você tem dentro é muito superficial. Eu procuro me vigiar nessa parte também. Para mim não ficar colocando outras coisas no lugar das coisas de Deus. Desejo de partir
é normal, todo crente tem que ter. Mas a gente tem que ter amor às almas também. Eu não tenho que querer ir embora, morrer como um escape. Eu tenho que escapar dessa vida terrível. Não, não é. O apóstolo Paulo não pensou assim. Ele quis ficar, queria ir porque lá é melhor, mas ele queria ganhar as almas. E pregou. Até que chegou um dia que ele admitiu. Acabou a carreira. Para mim não dá mais. Entendeu? Então, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, né? Aqui já na parte 2 de Tessalonicense, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, né? Na ocasião em que haverá o arrebatamento, quando Jesus vem buscar a sua igreja, certo? Então, a volta de Jesus, ela tem duas fases, né? Primeiramente, Jesus vem nos ares, né? E nós vamos ao encontro dele. Os mortos serão ressuscitados primeiro e nós depois seremos transformados e seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Isso aí, nós vamos ao encontro. Então, nós vamos ir ao céu, lá nos ares, vamos ao tribunal de Cristo, cremos, vamos ser galardoados e depois nós vamos ser levados à boda dos cordeiros, do cordeiro. Cordeiro só tem um, que é Jesus, né? E nós vamos ser apresentados ao Pai, quando Jesus vai falar: eis aí, Pai, o filho que tu me deste. Então vai haver o casamento. Jesus hoje é o noivo, mas ele vai ser o esposo, né? Isso aí vai durar mais ou menos 7 anos. Enquanto isso, aqui na Terra, que nós vamos ver na próxima lição, está rolando o quê? A grande tribulação. Porque quando Jesus tirar a igreja, aí começa o período da grande tribulação, quando Satanás vai fazer aquele pacto com Israel, 3 anos e meio depois, Israel descobre que ele é um mentiroso, aí vem a confusão toda. Então nós vamos ser arrebatados, né, ao céu, vamos ao tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, depois voltamos com a igreja. Aí Jesus, primeiro ele leva a igreja, galardoa ela, apresenta ao Pai, as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, aí Jesus volta com a igreja, né? Então, quando Jesus voltar com a igreja, aí ele vai estabelecer o quê? O milênio. Mas antes, ele vai fazer algumas coisas importantes. Quando Jesus vier com a igreja, vou repetir, ele leva a igreja para o arrebatamento, leva para o tribunal de Cristo, galardoa, depois apresenta ao Pai, a boda do Cordeiro, o casamento da igreja, né? A Bíblia diz que um casamento é até que a morte nos separa. Então, como o casamento de Jesus com a igreja nunca vai ter morte, então nunca vai separar, é para sempre, né? Aí Jesus vem com a igreja, né? Põe fim à grande tribulação, né? Acaba com a grande tribulação, prende o Satanás com seus demônios, joga ele no abismo por 1000 anos, ele vai ficar preso lá, enquanto durar o milênio, ele vai ficar preso, né? E vai pegar o falso profeta e o anticristo e vai julgar ele no lago de fogo. Então quem vai estrear o lago de fogo não é o diabo, nem os homens, vai ser o falso profeta e o anticristo. Eles vão, né, inaugurar o inferno. São eles que vão inaugurar. Então, vou repetir, Jesus vai, leva a tua igreja, arrebata, nós vamos ao encontro do Senhor, né? Depois Jesus vem com a igreja, aí estabelece o milênio de 1000 anos, né? Aliás, 1000 anos de paz, né? O milênio está relacionado a Israel. Ele vai prender o anticristo e o falso profeta, julgando no lago de fogo para sempre. Pegar Satanás, vai julgar no abismo com seus demônios durante 1000 anos, eles vão ficar lá. Depois vão ser soltos para enganar um pouco, depois vai vir o juízo final. E Jesus vai estabelecer o milênio com a igreja. Como vai funcionar, isso aí não dá para entrar no detalhe agora. Mas é isso aí que vai acontecer, entendeu? A gente vai ver essas coisas, né? A grande tribulação, a igreja não vai participar da grande tribulação. Agora, os desviados, aqueles que, né, Jesus falou, um vai e o outro fica. Ele não está falando do ímpio, porque o ímpio não vai mesmo. Então ele está falando de crente. Crente, um vai e o outro fica. Entendeu? Muitos não acreditam nisso, então não acredita. Mas que a metade da igreja vai ficar, vai. Porque
que a metade da igreja, as pessoas estão ali de nome. Existe crente nominal, existe crente carnal, existe crente de tudo quanto é jeito. A gente não vai julgar quem é quem. Quem vai fazer esse julgamento é Deus. E vai ser no dia do arrebatamento, um vai e o outro fica. Entendeu? Mas isso aí quem faz é Deus. A gente não entra nesse detalhe, né? A gente só prega o que Jesus falou. Estarão dois, um vai e outro fica. Estarão dois no campo, um vai e outro fica. Está dois dormindo, um vai e outro fica. Não é que aqueles dois ali tem que um ir e outro ficar. Jesus está se referindo à igreja no sentido global. No mundo todo, uns vão e outros ficam. Isso aí você pode ter certeza. Agora, quem? Aí é com Deus. Não vai apontar dedo para ninguém, não. Tá bom? Então, a grande tribulação, isso aí vem. Agora, nós vamos aqui para número 3 aqui para o final, os tempos e as estações da volta do Senhor. Bem, uma atenção expressa dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também, eles foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso, né, aos seus discípulos. Logo depois da sua ressurreição, ele disse lá em Atos, né, dos apóstolos, ele diz: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, com o fim da terra. Então, alguém perguntou: e vai ser nesse tempo que tu vai restabelecer Israel? Aí Jesus falou: olha, não vos compete saber os tempos das estações, porque Deus reservou isso para ele, o Pai. Então tem coisa que não cabe a nós, é o Pai, é Ele que sabe o tempo certo. E os discípulos, né, estavam preocupados com o restabelecimento de Israel. Não estavam preocupados com o que Jesus falou: sereis minhas testemunhas, meus mártires. Né? Você veja, né, o regionalismo deles ali, nacionalismo, como eles estavam preocupados era com Israel. Mas Jesus falou: vai pregar o evangelho para toda criatura. Eles ficaram pensando: não é mais toda criatura, não é só Israel, não. Por isso que eles vieram com aquela conversa, né? Mas Jesus cortou logo. Então, era essa situação que eles precisavam entender. Eles tinham que levar o evangelho para todo mundo, não era o evangelho só para Israel, né? Então, os gritos, tanto os termos de 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos, traz a noção da iminência da volta de Jesus. Então, de uma forma ou de outra, a volta de Jesus é uma coisa que ninguém vai poder impedir, nem o diabo, nem ninguém. Ninguém vai poder impedir a volta de Jesus. Primeiro que ninguém sabe o dia. Jesus deixou isso de uma forma claríssima. Eu não sei se é uma meninice, uma idiotice, eu não sei. Ou é uma ilusão, ou é uma ação maligna muito forte na mente da pessoa, quando as pessoas estabelecem data para a volta de Jesus. Aí diz que errou na data, inventa outra. Até hoje, todos foram envergonhados. Está entendendo? Quando alguém vier com você, com essa conversa de data, sai fora, é um mentiroso, é o filho do diabo. Quando alguém vier te enganar com data para Jesus voltar, é o diabo que está usando essa pessoa. Eu fico muito indignado com quem acredita e com quem vem com essas mentiras. Até hoje ainda tem gente inventando data para a volta de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sai fora disso. Jesus falou: ninguém sabe, só o Pai. Acabou. Acabou, não tem assunto. Entendeu? Então sai fora disso. Certo? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Então, a Escritura Sagrada mostra que o derramamento do Espírito em Pentecostes anuncia os últimos dias. Então, os últimos dias, Pedro explicou bem o que está acontecendo, esse derramamento do Espírito aqui no dia de Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em língua. Né? Pedro, no seu discurso, disse: o que está acontecendo aqui é que foi dito pelo profeta Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, os últimos dias começou no Pentecoste e vai até a volta de Jesus. Entendeu? Veja a extensão dos últimos dias. Começou no dia de Pentecostes. O que está acontecendo
é que foi dito pelo profeta Joel que nos últimos dias, então os últimos dias começou no dia de Pentecostes, vai até a volta de Jesus, entendeu? Então a gente tem que vigiar nessa parte, porque o mesmo Jesus que foi recebido no céu vai vir para buscar a sua igreja, entendeu? E depois ele vem com a igreja, certo? 3 aqui para encerrar. O Espírito e o Porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais, clássico, né? A promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em língua, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso e estimulemos a igreja a buscar a promessa do Pai. Toda a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixamos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. E recebereis poder e sermereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confim da terra. Deus te abençoe, amado. Que vocês, amados e queridos do Senhor Jesus, possam ter recebido nesse trimestre, pela biografia, não digo uma biografia, né, mas as atividades do apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores pregadores do planeta Terra. Deus te abençoe e que o próximo trimestre venha falar também profundamente no nosso coração. Um abraço e Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar o seu like. Continua com a gente nesse ano de 2022. Não abandona a gente não, tá? Nós precisamos aproveitar e continuar pregando a palavra de Deus, tá bom? Um abração, Deus te abençoe.